Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais fundamentais de Sigmund Freud. Sabe aquela briga interna entre aquilo que a gente mais quer e o que a vida real permite? Pois é, essa era a grande questão que movia o trabalho de Freud. Então vamos lá. Para a gente entender o pensamento freudiano, tudo começa com esse grande conflito, sabe? O choque entre o nosso desejo e a realidade. E olha, para o Freud, isso não era um dilema qualquer, não. Era tipo o problema central da nossa mente. Uma tensão que está ali o tempo todo e que a gente precisa encontrar um jeito de administrar. Mas tá, onde é que essa batalha toda acontece? Bom, Freud meio que desenhou um mapa desse nosso campo de batalha interno. É aí que entra o eu, que a gente também chama de ego. Imagina ele como o mediador, sabe? Aquele que fica ali no meio do fogo cruzado, tentando negociar entre os nossos instintos e o que a realidade impõe. Porque de um lado a gente tem o isso, o id. Pensa nele como a nossa parte mais selvagem. É desejo puro, sem filtro, que quer tudo pra agora. É o tal do princípio do prazer, né? Não tá nem aí pras regras. Beleza, então vamos ver a primeira grande saída que o eu pode encontrar para esse conflito. E essa saída nos leva ao que Freud chamou de neurose. O ponto-chave aqui é que na neurose, o eu fica do lado da realidade. Ele olha para o desejo do isso e diz, não, isso aqui não pode. E o que ele faz? Ele reprime. Mas reprimir não é fazer desaparecer. É mais como varrer a sujeira para debaixo do tapete. E esse ato de varrer para debaixo do tapete, de empurrar para fora da consciência, é o que a gente chama de recalque. É a principal jogada de defesa do eu para tentar manter a ordem, pelo menos na superfície. E o mais fascinante é que essa sujeira debaixo do tapete não fica quieta, ela volta. Só que volta de um jeito diferente, disfarçada. Sabe a ansiedade, as fobias, as manias? Para Freud, nada disso era por acaso. São sintomas. São tipo mensagens codificadas daquele conflito que foi enterrado. Certo. Mas e se o Édipo fizesse uma escolha completamente diferente? E se em vez de ficar do lado da realidade, ele se aliasse ao desejo? Bom, aí a gente entra em um outro território, o da psicose. Na psicose, a lógica é totalmente invertida. Aqui, o eu olha para a realidade, uma realidade que é simplesmente insuportável, que barra um desejo muito forte e decide romper com ela. Ele se desconecta. É uma medida extrema, né? O eu basicamente se desliga do mundo lá fora e constrói um novo mundo do zero. Uma realidade particular, feita sob medida, onde aquele desejo finalmente pode existir. É quase como se a mente falasse, a realidade não me serve? Então eu crio a minha própria. Então, só para deixar bem clara a diferença, que é gigante, na neurose, a briga é interna, entre o eu e o desejo, e a realidade é mantida. O desejo que é recalcado. Já na psicose, a briga com o mundo externo. O eu se junta com o desejo e quem é rejeitada é a realidade. São duas estratégias, dois destinos psíquicos totalmente distintos. Mas calma que não acabou. Freud ainda nos apresenta uma terceira possibilidade. Uma que funciona de um jeito, particular. É a estrutura da perversão. Aqui a coisa é diferente. Não é bem um conflito que precisa ser resolvido. A estratégia é outra. É como se um pedaço da realidade, um pedaço bem incômodo, nunca tivesse sido aceito para começo de conversa. Não é sobre reprimir um desejo ou criar outra realidade. É sobre negar uma parte da realidade que está bem ali. O nome desse mecanismo é desmentido. É curioso, porque a pessoa sabe daquela realidade, mas, ao mesmo tempo, ela age como se não soubesse. O exemplo clássico que Freud usa é o do fetiche. Um objeto é escolhido e passa a ter uma importância enorme, porque ele ajuda a pessoa a não ter que lidar com uma realidade que ela acha insuportável. E essa citação de Freud é genial para entender isso. Quando ele fala em ternura e hostilidade em relação ao fetiche, ele está mostrando exatamente essa contradição. É o eu sei, mas mesmo assim. A pessoa sabe da realidade, mas se agarra com unhas e dentes àquele objeto que a permite viver como se essa realidade não fosse verdade. Ok, então a gente viu neurose, psicose e perversão. Mas e daí? Por que isso tudo é tão importante? Qual é a grande sacada de Freud aqui? A grande revolução de Freud foi mostrar que o sofrimento mental não é uma bagunça aleatória. Não! Ele tem uma lógica, tem uma estrutura por trás. Neurose, psicose, perversão não são falhas, são estratégias. São respostas lógicas que a nossa mente cria
para lidar com aquele conflito original entre o nosso desejo e o mundo. No final, a pergunta que fica ecoando é: como cada um de nós lida com essa tensão? O que essas diferentes formas de sofrimento nos contam sobre a nossa própria relação com a realidade? Talvez a maior lição seja essa: enxergar o sofrimento não como erro, mas como uma história. Uma história complexa e muito, muito humana sobre a forma como cada um de nós tenta construir um lugar para si no mundo.